Minha filha, que bom que você parou nesse vídeo. A gente não se esbarra à toa nessa vida. Eu nasci no Engenho Canaverde, um engenho pequeno de rapadura que ficava entre duas serras, lá no alto do Brejo da Paraíba. Meu nome é Maria do Carmo, tenho 83 anos e moro hoje numa casinha simples que eu amo de todo o coração. Passo meus dias cuidando das minhas plantas. Tenho manjericão, tenho alecrim, tenho uma roseira branca que me dá flor o ano inteiro se eu cuidar direito. E quando dá na minha cabeça, vou até o asilo aqui perto fazer visita para as velhinhas que não recebem visita de ninguém. Levo uma fruta, levo uma palavra, levo o que eu puder. Porque eu sei o que é ficar sozinha. Eu sei muito bem. Graças a Deus minha memória continua afiada. Às vezes eu esqueço onde deixei o óculos, mas pergunte de uma coisa que aconteceu 70 anos atrás e eu te conto com detalhe de cor, cheiro e hora do dia. E amo conversar. Sempre amei. E é por isso que hoje eu resolvi sentar nesta cadeira, olhar para essa câmera e contar para vocês uma história que eu guardei apertada dentro do peito por mais tempo do que a maioria de vocês que está me escutando está vivo. Nunca contei para os meus filhos. Nunca contei para os meus netos. Contar agora, aqui, nesse canal Confissões dos Avós, é o jeito que eu encontrei de tirar esse peso que eu carreguei a vida toda e deixar para quem tem ouvido para escutar. Então fica aqui comigo, minha filha, porque essa história tem muito mais do que parece. Aproveitando a oportunidade, dia 26, faço mais uma primavera, mais um ano de vida, e você que me escuta faz aniversário quando? Deixa nos comentários. Vamos lá. Meu pai chamava-se Gumercindo. Era um homem pequeno de estatura, mas largo no peito, de mãos calejadas de tanto segurar foice, cabo de enxada, cabo de tacho. Ele tinha herdado aquele engenho dos pais dele, que já tinham herdado dos pais deles também. O engenho Canaverde não era grande coisa. Não era aqueles engenhos de casarão enorme, de capela própria, de senzala, desses que a gente vê em livro de história. Era um engenho miúdo, pobretão, mas honesto. Produzia rapadura boa, dessas de cortar com faca e comer com pedaço de queijo de coalho, ou derreter no café da manhã. A gente vendia nas feiras das cidades vizinhas e com aquele dinheirinho a família ia tocando a vida. A vida nossa girava em volta do cheiro doce do caldo fervendo nos tachos de cobre. Quando eu lembro do que vivi, é como se eu estivesse sentindo aquele perfume da rapadura quente, misturado com o mugido dos bois que giravam a moenda, e minha mãe, Dona Isaura, cantando benditos enquanto separava as formas de madeira onde a rapadura ia esfriar. E eu preciso dizer para vocês que a minha mãe era a coisa mais linda que eu já vi nessa vida. Não tô falando só da beleza do rosto, não. Era a beleza inteira. O jeito dela andar devagar pela cozinha, com aquele avental de chita amarrado na cintura. O jeito dela cantar bendito, enquanto mexia no tacho. O jeito dela pegar na minha mão para me levar para banhar no riacho que passava atrás da casa. Tinha uma paz naquela mulher, uma paz que eu nunca mais encontrei em outro ser humano na minha vida toda. A gente tinha uma rotina simples. De manhã bem cedo, antes do sol nascer, meu pai já estava no pátio do engenho cuidando dos bois. Minha mãe acendia o fogão de lenha, passava o café no coador de pano e o cheiro daquele café se misturava com o cheiro da cana que vinha do lado de fora. Eu acordava com os dois cheiros entrando pela janelinha do meu quarto e ficava deitada uns minutos só escutando. O barulho da moenda começando a girar. O mugido do boi velho, que se chamava Cabeça Branca. A voz da minha mãe cantando baixinho na cozinha. Para mim aquilo era o som de estar em casa. O som de ser amada. Eu tinha 5 anos quando tudo mudou. 5 anos apenas. Uma idade em que a criança ainda não entende direito o que é morte. A gente sabe que o cachorro morreu, sabe que a galinha morreu, mas mãe morrer? Mãe não morre. Mãe tá sempre ali, do lado do fogão, cantando bendito, esperando a gente chegar da brincadeira para dar o banho. Foi na época das águas. Choveu muito naquele ano. As pessoas mais velhas do lugar diziam que fazia tempo não chovia daquele jeito.
O riacho que corria atrás da nossa casa e que em dia normal era raso e manso, virou um rio bravo, cheio de galho boiando, cheio de correnteza que arrastava bicho. Minha mãe tinha ido buscar uma galinha que escapou do terreiro. Ela foi sozinha, porque meu pai estava ocupado no moedor e eu estava tomando banho dentro de casa. Uma galinha boba que fugiu na hora errada. Não sei exatamente o que aconteceu. Ninguém sabe direito. Acharam minha mãe caída na beira do riacho horas depois, quando meu pai estranhou a demora. Disseram que ela deve ter escorregado no barranco molhado e batido a cabeça numa pedra. Disseram que foi rápido, que ela não sofreu. Mas quando viram o corpo dela ali, já sem vida, encharcada, com o avental de chita sujo de lama, eu entendi com aqueles 5 anos que alguma coisa muito grande tinha acabado. Lembro do meu pai entrando dentro de casa carregando minha mãe nos braços. Lembro dele gritando um grito que não parecia humano. Era grito de bicho ferido no mato. Lembro das vizinhas chegando, todas de preto, acendendo vela, rezando terço, colocando um pano molhado na minha testa porque eu tinha começado a tremer sem parar. Uma mulher da casa vizinha, Dona Carmelita, me pegou no colo e me levou para fora do quarto. Disse baixinho no meu ouvido que eu precisava ser forte, forte. Com 5 anos de idade, falaram isso para mim como se eu soubesse o que era ser forte, como se eu tivesse dentro do peito uma reserva de força que até adulto tem dificuldade de encontrar. O velório durou a noite inteira. Lembro do cheiro das velas queimando. Lembro do barulho das rezadeiras cantando em voz baixa na sala. Lembro do meu pai sentado num canto, com a cabeça enfiada entre as mãos, sem chorar, sem falar, como se o corpo dele tivesse ficado ali, mas a alma tivesse ido embora junto com a minha mãe. Aquele dia do enterro é uma imagem que está gravada na minha cabeça, que nem foto de parede. O caixão descendo na cova rasa, a terra sendo jogada por cima, a gente voltando para casa num silêncio que ninguém ousava quebrar. E lembro de uma coisa muito específica, que eu nunca contei para ninguém. Eu fui até o tacho onde minha mãe tinha deixado as formas de rapadura preparadas de véspera. O tacho ainda estava ali, quieto. As formas de madeira estavam ali, enfileiradas. Mas faltava a voz dela cantando. Faltava o canto do bendito que enchia o engenho todo. E eu entendi, com aqueles 5 anos miúdos, que aquela ausência ia ser a música da minha vida dali para frente. O silêncio onde antes tinha a voz da minha mãe. Foi o dia em que a luz do engenho se apagou para mim. E eu juro para vocês, que estão aí escutando, que eu não imaginava o tamanho do escuro que ainda estava por vir. Depois que minha mãe foi para debaixo da terra, a vida no engenho Cana Verde virou uma coisa estranha. Era a mesma casa, o mesmo pátio, os mesmos bois girando a moenda, mas era como se alguém tivesse passado um pano molhado em cima de tudo e apagado a cor. A cor do lugar tinha ido embora junto com minha mãe. O café continuava sendo passado de manhã, mas ninguém cantava mais do lado do coador. A rapadura continuava sendo feita, mas ninguém separava as formas de madeira com aquele cuidado de quem fazia por amor. Meu pai, seu Gumercindo, passou a viver calado. Acordava antes do sol, cuidava dos bois, mexia nos tachos, dormia cedo. Quase não falava comigo. Não era desamor, era dor. Aquele homem estava tentando se segurar inteiro para não desmoronar na minha frente. E eu, pequenininha como era, entendia sem precisar de explicação. As vizinhas foram me segurando como dava. Dona Carmelita vinha toda semana pentear meu cabelo, trazer um prato de comida, me ensinar as orações que minha mãe tinha começado a ensinar e não deu tempo de terminar. Outra senhora, Dona Filomena, que era parteira do lugar e tinha me posto no mundo, aparecia de vez em quando com um pedaço de tecido novo para costurar um vestidinho simples para mim. Eram mulheres do interior, mulheres que não tinham muita coisa, mas que entendiam que criança sem mãe precisa de colo emprestado de várias mulheres para sobreviver. Sem essas mulheres, eu acho que nem teria chegado aos 7 anos. Elas me seguraram nesse mundo sem pedir nada em troca. Não passou nem 2 anos daquele enterro quando meu pai chegou em casa um domingo de tarde e me disse que ia casar de novo. Eu lembro da cara dele quando falou. Era uma cara de quem não queria, mas precisava.
Um homem só, com um engenho para tocar, com uma filha pequena para criar, numa região onde as mulheres diziam que criança sem mãe viver era desgraça. Acho que ele achou mesmo que estava fazendo o melhor para mim. Achou que eu precisava de uma presença feminina dentro de casa. E ele não era um homem de ficar sozinho, nem por temperamento, nem por conveniência. Um engenho precisa de mulher para cuidar da casa, enquanto o homem cuida da lavoura. Era como as coisas funcionavam naquela época. A mulher que ele escolheu chamava Belmira. Vinha de uma cidade vizinha, não muito longe da nossa, desses lugares pequenos que a gente via escrito em etiqueta de mercadoria de feira. Meu pai conheceu ela numa dessas viagens que ele fazia para vender rapadura. Parece que trocaram umas palavras, depois outras, depois começaram a se corresponder por carta entregue pelos mascates que passavam pela região. Em questão de meses, estava marcado o casamento. Eu nunca vou esquecer o dia em que ela chegou no engenho pela primeira vez. Foi de tarde, o sol já caindo atrás da serra. Meu pai foi buscar ela na venda do arraial mais próximo e voltou com ela sentada ao lado dele na carroça, trazendo umas malas amarradas com corda. Quando ela desceu da carroça, eu estava espiando pela porta da cozinha. Belmira era uma mulher bonita, disso ninguém podia tirar. Alta, de corpo firme, pele clara, cabelo bem preso num coque apertado na nuca. Usava vestido de chita nova, sapato fechado de couro. Parecia daquelas mulheres que a gente olha e pensa, essa veio para melhorar a casa. Mas teve uma coisa que me chamou a atenção desde aquela primeira tarde. Era o jeito dela falar. Belmira falava muito, falava alto, falava sem parar. Desde o momento em que desceu da carroça até a hora em que sentou para tomar café na cozinha, ela não deu pausa para ninguém respirar. Reclamava da poeira da estrada, reclamava do calor, reclamava que as malas eram pesadas, elogiava a casa, já dizia o que queria mudar, já apontava onde ia colocar cada coisa dela. Meu pai escutava em silêncio, com aquele jeito de homem do interior que não entende muito bem o que fazer com uma mulher que fala tanto. E eu, encolhida atrás da porta, sentia uma coisa estranha descendo pelo estômago. Não era medo ainda. Era um pressentimento. Aquela mulher toda cheia de palavras não era uma mulher para dividir o silêncio comigo. Meu pai achou mesmo que tinha encontrado uma companheira para a vida. No começo, ele andava até diferente, com um jeito de quem tinha tirado uma pedra das costas. Belmira sabia cozinhar, sabia mandar na casa, organizava as coisas com rapidez. Transformou o quarto dela e do meu pai. Trocou as cortinas por umas dela mesma, mudou os móveis de lugar. A casa ganhou uma cara nova, que não era mais a cara da minha mãe. Mas meu pai não parecia perceber. Ele só queria alguém para encher aquele vazio. E ela tinha chegado com palavra e movimento suficiente para encher 3 vazios. Mas Belmira tinha um segredo, minha filha. Um segredo que eu só fui entender muitos anos depois, quando já era moça, e que explica tudo que veio depois. Ela não podia ter filhos. Tinha casado antes, com outro homem, lá na cidade dela, e aquele primeiro casamento tinha acabado por causa disso mesmo. O marido dela tinha ficado anos esperando o filho vir, e não vinha. Quando ele entendeu que o problema era dela, terminou a relação e foi procurar outra para dar continuidade ao sangue dele. Ficou viúva de um marido vivo, entende? E carregou aquela humilhação como uma ferida aberta que nenhum remédio cicatrizava. Quando ela casou com meu pai, a esperança foi renovada. Talvez, pensava ela, o problema tivesse sido do outro homem. Talvez meu pai fosse capaz de lhe dar um filho. Ela esperou. Esperou meses, esperou mais meses, esperou mais ainda. E cada lua que passava sem ela ficar grávida, a esperança ia minguando dentro dela como vela queimando até o fim. Até que um dia ela entendeu, com toda a amargura do mundo, que o problema era dela mesma. Não tinha remédio de raiz, não tinha benzedeira, não tinha promessa de santo que desse jeito. E cada vez que ela olhava para mim, ela via a prova viva de que meu pai não tinha defeito nenhum. Meu pai era capaz de gerar criança. Ele tinha me gerado. Eu estava ali,
andando pela casa, respirando o ar dela, comendo a comida dela, como se fosse um lembrete constante de que ela era a que tinha o defeito. Eu era a ferida aberta. Eu era a humilhação com rosto e nome. E aquilo foi virando um ódio tão grande dentro dela que começou a transbordar pelos cantos da casa, minha filha. Primeiro eram olhares. Depois foi a voz ficando mais dura quando se dirigia a mim. Depois foi ficando silêncio quando eu entrava no cômodo onde ela estava. E eu, criança pequena que ainda não tinha nem noção do que era segredo de mulher, só sentia que alguma coisa dentro daquela casa estava começando a apodrecer por baixo. Os primeiros meses do casamento de meu pai com Belmira passaram quase como se nada tivesse mudado na minha vida. Ela estava ocupada demais com a casa nova, organizando as coisas do jeito dela, recebendo visita das vizinhas que vinham conhecer a recém-chegada, acompanhando meu pai em viagens curtas para as feiras próximas. Comigo, ela mantinha uma distância educada, não me pegava no colo, não me fazia carinho, mas também não me tratava mal. Era uma relação de duas estranhas dividindo o mesmo teto. Eu acho, olhando para trás agora, que naquela primeira fase ela ainda estava esperando o filho dela chegar. Enquanto havia esperança, ela conseguia me tratar como se eu fosse apenas uma criança qualquer, que um dia ia sair de casa e deixar o caminho livre para a família verdadeira que ela ia formar com meu pai. Mas o tempo foi passando e o filho dela não vinha. Eu, naquela inocência de criança pequena, não tinha como entender os sinais. Só percebia que Belmira começou a ficar mais calada. Aquela mulher que chegou falando sem parar ia ficando silenciosa, com uma casca grossa em volta dos olhos. Passava horas sentada na varanda olhando para o nada. Outras vezes, eu escutava ela chorando baixinho no quarto quando meu pai estava na moenda. Chorava em silêncio, sem fungar, sem fazer barulho. Era um choro de dentro, desses que a pessoa segura na garganta para ninguém saber. Foi no final daquele primeiro ano que os primeiros castigos começaram. E começaram por coisa pequena demais, coisa que nenhuma mãe do mundo usaria para punir uma filha, mesmo enteada. Lembro de um dia em particular. Era manhã. Eu estava na cozinha tomando o café que Belmira tinha preparado. Ela tinha servido um copo de leite quente para mim, desses leites tirados da vaca naquela mesma manhã, ainda com aquele sabor forte do gado. Eu peguei o copo e, na hora de levar à boca, minhas mãozinhas tremeram e o copo escorregou. Caiu na mesa. O leite espalhou por cima do pano de chita que ela tinha acabado de estender. Eu olhei para ela apavorada, esperando que ela entendesse que tinha sido sem querer, que eu não tinha feito de propósito. Mas o rosto dela mudou na hora. Ficou duro. Os olhos ficaram pequenos. Ela me arrastou pelo braço até o quarto do puxadinho dos fundos e me deixou lá trancada o dia inteiro sem comer. Só liberou quando meu pai chegou da lavoura e contou para ele que eu tinha derramado o leite de propósito, que eu era uma criança desastrada que tinha feito de mau querer para desafiar ela. Meu pai, cansado do trabalho do dia, com o corpo todo doendo de carregar cana e mexer tacho, acreditou. Não teve conversa comigo, não teve tempo para escutar a minha versão. Acreditou na mulher dele, que era quem tomava conta da casa, que era quem deveria saber dessas coisas. Saí do quarto com a barriga roncando de fome e aprendi naquele dia uma lição que ficou gravada para a vida toda. A palavra de uma criança não vale nada quando tem uma mulher adulta disposta a contradizer. Dali para frente, os castigos foram se multiplicando, e eram sempre por motivos que não faziam sentido para ninguém de fora. Um pedaço de linha caído no chão que eu não tinha visto. Uma mancha no meu vestido que eu não sabia de onde tinha vindo. Uma porta da cozinha que eu tinha deixado aberta e entrou um inseto para dentro. Cada pequeno descuido virava motivo para Belmira me chamar de desastrada, de desleixada, de filha sem mãe que ninguém ensinou a ter modos. E sempre, sempre, tinha um castigo ligado à queixa. Ficar sem jantar, ficar trancada no quarto, apanhar com a vara de marmelo que ela deixava atrás da porta da sala, esperando o momento certo para usar. Meu pai vivia ocupado. O engenho naquela época estava passando por uma fase difícil.
A safra tinha sido fraca, os tachos precisavam de conserto, o boi cabeça branca já estava velho e meu pai tinha que arranjar outro para substituir na moenda. Ele saía de casa antes do sol nascer e voltava depois do sol se pôr. Comia rápido, escutava falar das coisas do dia e ia dormir logo em seguida porque o corpo dele não aguentava mais. Quando Belmira reclamava de mim na hora do jantar, ele balançava a cabeça, mastigava o feijão em silêncio e, no máximo, me olhava com uma expressão cansada, sem me perguntar se eu queria dizer alguma coisa. Era a palavra dela que valia. Era ela quem convivia comigo o dia todo, afinal. Era ela quem via o que eu fazia. Eu tentei contar para ele algumas vezes. Tentei falar do leite que caiu sem querer, da linha que eu nem tinha visto. Mas toda vez que eu abria a boca, ela entrava no meio da conversa com a voz alta dela, cobria a minha voz, virava a história. Ela tinha uma habilidade de contar as coisas de um jeito que o outro saía ganhando e eu saía sendo a mentirosa. Depois de umas 3 ou 4 tentativas frustradas, desisti. Entendi que era inútil. Meu pai não ia acreditar. Ou não queria acreditar, sei lá. Às vezes acho que ele sabia, lá no fundo, que alguma coisa estava errada. Mas preferia não ver, porque ver ia obrigar ele a tomar uma decisão que ia desmanchar a vida dele de novo. E aquele homem já tinha perdido uma mulher. Não ia aguentar perder outra. Então a minha vida virou uma rotina de medo. Eu acordava de manhã já com o corpo tenso, tentando adivinhar qual seria a minha falha do dia. Cuidava de cada movimento, media cada passo, evitava barulho. Quando Belmira entrava no cômodo, eu procurava um canto para ficar parada, sem chamar atenção. Mas não adiantava. Se ela quisesse achar um motivo para me castigar, achava. E se não tinha motivo real, ela inventava um. Os anos foram passando desse jeito. Eu fui crescendo, deixando de ser a menininha pequena e virando uma mocinha magrela, de cabelo sempre preso para não dar trabalho. Belmira nunca mais teve carinho nenhum por mim. Só aquele olhar de cálculo que eu tinha visto na primeira tarde em que ela chegou, só que agora misturado com um desprezo que eu conseguia sentir na pele. E foi nessa fase que ela decidiu que eu não ia mais dormir no meu quarto antigo, aquele quartinho pequeno onde minha mãe tinha posto a minha caminha de madeira quando eu era bebê. Ela disse para o meu pai que o quarto precisava de reforma, que estava velho, que não tinha condição de uma menina crescida dormir ali, e me mudou para o quarto dos fundos. O puxadinho, minha filha, era um cômodo de fora da casa. Tinha sido feito para guardar ferramenta, saco de farinha, coisa velha. Não tinha forro, só o telhado de telha direto em cima. A primeira noite que eu dormi ali, eu não preguei o olho. Fiquei deitada naquela cama improvisada, que era um estrado de madeira com um colchão fino de palha, olhando para o telhado de telha onde eu enxergava os vãos entre uma telha e outra. Pelos vãos, dava para ver estrela. No começo achei até bonito. Depois entendi que se dava para ver estrela de dentro, dava para cair chuva também. E naquela região do brejo, a chuva caía forte, sem avisar, virando tudo em barro e água correndo pelo chão. Tinha convencido meu pai de que era melhor assim. Disse para ele que eu já estava crescidinha, que criança grande não podia mais dormir dentro da casa junto com o casal. Disse que eu ia ter mais privacidade, que ia poder arrumar do meu jeito, que ia aprender a ser mais responsável. Meu pai, sempre cansado, sempre com a cabeça em outro canto, balançou a cabeça e concordou. Achou até que era uma ideia boa, que mostrava que Belmira estava pensando no meu crescimento. O homem não imaginava que aquilo era a continuação silenciosa de um plano maior. Tirar eu da casa era o primeiro passo para me transformar em alguém que não pertencia mais ali. Alguém que existia nas bordas, nos cantos, nos cômodos de trás. E pior do que isso, começou a espalhar para todo mundo que eu tinha pedido para dormir lá. Inventou para as vizinhas que eu era uma menina independente, que gostava de ter o meu próprio espaço, que fazia questão de ficar longe do quarto do casal. Quando Dona Carmelita veio visitar, Belmira contou a história toda com aquele sorriso doce que ela sabia fazer quando queria enganar alguém. Dona Carmelita olhou para mim e eu vi nos olhos dela que ela não acreditou inteiro naquilo. Mas Dona Carmelita era uma mulher de pouca conversa, não ia brigar com a esposa do dono do engenho. Disse só que era bom eu ter o meu canto, e ficou por isso mesmo.
Só que eu morria de medo naquele lugar. Morria de medo de verdade. Não era medo de fantasma, não era medo de história de assombração que as vizinhas contavam para as crianças. Era medo concreto, de carne e osso. O puxadinho ficava afastado da casa principal uns bons metros. De noite, qualquer barulho no quintal me deixava com o coração na boca. Tinha bicho rondando. Eu escutava patas andando perto da porta, escutava farfalhar no mato que crescia atrás. Uma vez entrou uma cobra. Pequena, mas cobra do mesmo jeito. Eu tive que matar com a vassoura sozinha, tremendo da cabeça aos pés, porque se eu gritasse chamando ajuda, ela ia me castigar por fazer escândalo. E tinha o frio do sereno descendo das serras, entrando por todas as frestas da porta de madeira velha. Eu dormia com 2 mantas finas que me davam mais um pouco de conforto. Quando o frio ficava muito forte, eu enrolava um pano na cabeça para não adoecer dos ouvidos, mas adoecia assim mesmo. Passava as noites tossindo, com o peito chiando, acordando várias vezes com a boca seca de respirar pela boca porque o nariz estava entupido. E ninguém me dava remédio. A madrasta dizia para o meu pai que era drama, que criança de roça não adoece disso, que era frescura. Meu pai, por mais que às vezes olhasse para mim com aquela cara preocupada, acabava aceitando a versão dela. Foi nessa fase que eu comecei a me agarrar com força nas coisas de fora de casa. A igreja virou o único lugar onde eu me sentia viva. O padre daquela paróquia era seu Joaquim, um padre velho que rezava a missa em latim e dava sermão longo, mas que tinha uma bondade grande nos olhos. Ele conhecia o meu pai desde novo, tinha batizado eu, tinha sido amigo da minha mãe. Quando me via chegando na missa de domingo, ele me cumprimentava com carinho, passava a mão no meu cabelo, me dava a bênção. Era uma das poucas carícias que eu recebia na semana. Para uma criança faminta de afeto, aquele simples gesto de mão na cabeça valia como um banquete. E foi na igreja também que eu conheci seu Bastião, o sineiro da capelinha de pedra que ficava no alto do morro. Seu Bastião era um homem daqueles que a gente não esquece nunca mais. Alto, magro, de ombros caídos de quem trabalhou muito tempo carregando coisa pesada. Tinha um cabelo grisalho já meio ralo no alto da cabeça e uma barba também grisalha que ele cortava rente todo sábado antes da missa de domingo. Enxergava mal de um olho. Parece que tinha sido um acidente na juventude, uma lasca de madeira que saltou do machado e pegou bem no meio da pupila. Mas ele tinha aprendido a viver com aquilo. Andava sem bengala, conhecia cada pedra do caminho que levava até a capelinha, subia e descia o morro todo dia sem errar um passo. Seu Bastião nunca tinha casado. Vivia sozinho numa casinha pequena, ali perto da capela, uma casa simples com um quintal onde ele criava umas galinhas e plantava uns pés de feijão. Era ele quem tocava o sino da capelinha para as 3 missas da semana, a de quarta-feira, a de sexta-feira e a de domingo. Tocava há muitos anos sem errar um dia. As pessoas da região diziam que dava para acertar o relógio pelo sino de seu Bastião. Ele acordava antes do sol nascer, preparava o café e subia o caminho de pedra até o alto do morro. Puxava a corda do sino na hora exata. 3 badaladas. Pausa. Mais 3 badaladas. Pausa. E depois as badaladas seguidas que chamavam o povo para a missa. Eu tinha conhecido seu Bastião num domingo qualquer, logo depois que minha mãe morreu. Dona Carmelita tinha me levado para a missa para me distrair um pouco, e depois da celebração, ela apresentou a mim para o sineiro da igreja. Seu Bastião se abaixou para o meu tamanho, segurou a minha mão com aquela mão calejada dele e disse algumas palavras de conforto que eu não lembro direito agora, mas que eu sei que me fizeram bem na hora. Desde aquele dia, toda vez que eu ia na missa, ele me procurava na saída para me dar um oi. Não precisava de palavra grande. Era só um gesto, um sorriso leve, um aperto de mão. E aquilo para mim valia mais do que qualquer presente. Com o tempo, seu Bastião começou um costume. Todo domingo, depois da missa, a mulher do padeiro deixava um pedacinho de pão doce na sacristia para ele. Era um agrado que ela fazia, em agradecimento ao trabalho dele com os sinos, que chamavam o povo para as festas de casamento da família dela também.
Seu Bastião, por sua vez, repartia aquele pão doce comigo. Saía da capela com o pedaço na mão, me esperava do lado de fora e me entregava o pão sem dizer muita coisa. Só piscava o olho bom e sorria. Era o melhor momento da minha semana inteira. Belmira não gostava disso, eu sentia. Mas no começo, ela ainda não tinha ousado intervir. Deixava eu ir na missa com as vizinhas e fingia que não via o pão doce que eu trazia enrolado num paninho. Eu acordei com o galo cantando, com o corpo todo doendo do colchão de palha, com o pescoço duro de dormir torto. Levantei devagar, dobrei as mantas do jeito que ela exigia, varri o chão de terra batida com a vassourinha velha que eu guardava atrás da porta. Entrei em casa para tomar o café. Ela estava na cozinha, atarefada, separando ovos cozidos e um pedaço de queijo fresco que ia levar para a missa. Ela tinha feito o costume de ir na missa de vez em quando, mais para mostrar para as vizinhas que era mulher temente a Deus do que por devoção de verdade. Meu pai ficou em casa aquela manhã. Disse que ia aproveitar o domingo para consertar uma parte da moenda que estava bambeando e que era melhor fazer aquilo no dia de guarda mesmo, para aproveitar que o engenho estava parado. Belmira não gostou, reclamou baixinho, mas acabou aceitando. Botou o chapéu de palha na cabeça, pegou uma cesta com os ovos cozidos e o queijo e me mandou ir com ela. Eu preferia 1000 vezes ter ido sozinha, com Dona Carmelita ou com outra vizinha, mas não tinha escolha. Botei o melhor vestido que eu tinha, uma chita simples, mas limpinha, calcei o sapato de amarrar e saí caminhando ao lado dela pelo caminho de terra que levava até o arraial. A capelinha de pedra ficava no alto de um morro pequeno, à beira da estrada principal que cortava o arraial. Era uma construção simples, de paredes caiadas de branco, com um portãozinho de madeira na entrada e o sino pendurado numa torre curta que dava para ver de longe. Dentro da capela cabiam umas 30 pessoas no máximo, sentadas nos bancos de madeira encardida de tanto uso. A missa começava sempre às 10 da manhã, depois que o sol já estava alto, mas ainda não estava no pino. Seu Bastião subia no morro 1 hora antes para tocar o sino de aviso, aquele sino que a gente escutava de longe e sabia que era hora de se arrumar para sair de casa. Chegamos na capela um pouquinho atrasadas. Aquela mulher fez questão de entrar pela porta principal, cumprimentando as outras mulheres com aqueles acenos solenes que ela sabia fazer, chamando a atenção de todo mundo. Sentou num banco do meio, me puxou para sentar do lado dela, bem rente, quase colada nas minhas costelas. Durante a missa inteira eu fiquei quieta, com as mãos unidas no colo, rezando baixinho pelo descanso da minha mãe, pelo meu pai, e pedindo para Nossa Senhora me dar forças para aguentar a vida que eu estava vivendo. Seu Joaquim rezou a missa em latim do jeito de sempre, ergueu o cálice, distribuiu a comunhão para as mulheres mais velhas que tinham direito. Eu ainda não fazia comunhão porque não tinha feito a primeira comunhão direito. Ela vinha adiando, dizendo para o padre que eu não estava preparada, que precisava estudar mais catecismo. Quando a missa acabou, o povo começou a sair devagar pela porta da capela. Formaram-se aquelas rodinhas de conversa do lado de fora, na escadaria, na pracinha que tinha em frente à igreja. As mulheres trocavam notícias, os homens falavam do preço da rapadura, da colheita que vinha, de política do arraial. Era o momento mais social da semana, quando o povo se reunia para botar a conversa em dia. E era nesse momento também que seu Bastião me esperava com o pedacinho de pão doce. Eu sabia o caminho. Saí devagar pela lateral da capela, contornei o muro baixinho de pedra e fui até a porta da sacristia. Seu Bastião já estava ali, encostado na parede, com o paninho dobrado na mão. Quando me viu chegando, abriu aquele sorriso dele, de poucos dentes, mas muito calor. Me entregou o pão doce e passou a mão calejada no meu cabelo, bem de leve, do jeito que meu pai fazia antes da madrasta chegar. Eu não falei muita coisa. Só sorri de volta, agradeci baixinho e fui saindo dali mastigando aquele pão com o prazer de quem estava comendo o manjar dos deuses. Foi quando aconteceu. Belmira, que tinha ficado conversando com umas mulheres da sociedade na escadaria da capela, viu a cena. Viu seu Bastião me entregando o pão. Viu a mão dele no meu cabelo. E nos olhos daquela mulher, naquele instante,
Apareceu aquela fúria fria que eu já conhecia de casa, mas que agora ela ia mostrar pela primeira vez em público. Atravessou a pracinha em passos largos, com o rosto vermelho por baixo do chapéu de palha. Não falou nada com seu bastião, nem olhou para ele. Me agarrou pelo braço com aquela mão forte dela e começou a me arrastar pela praça, na frente de todo mundo que estava saindo da missa. Eu tentei andar no ritmo dela para não cair. O pão doce caiu no chão. O paninho voou para o canto. A minha trança se desfez no meio do caminho porque ela estava me puxando com tanta força que a cabeça balançava de um lado para o outro. As mulheres pararam de conversar, os homens tiraram o chapéu da cabeça e todo mundo ficou olhando a cena com aquele silêncio pesado de quem não sabe se deve intervir ou não. Uma ou outra vizinha mais próxima começou a se aproximar, mas aquela mulher ralhou alto para todo mundo ouvir, dizendo que era assunto de família, que eu precisava aprender a respeitar a mãe, que ela ia resolver do jeito dela. Eu estava com o rosto queimando de vergonha. Acho que nada que Belmira tinha feito comigo até aquele momento tinha doído tanto quanto aquela humilhação pública. Dentro de casa, eu já estava acostumada com o grito, com o castigo, com a injustiça. Mas ser arrastada como um cachorro na frente do povo da região inteira, com todo mundo me olhando com pena ou com julgamento, aquilo me arrancou um pedaço da alma que nunca mais voltou. Eu caminhei junto com ela pelo caminho de terra, com lágrimas descendo pelo rosto sem eu conseguir controlar, rezando mentalmente para chegar logo em casa e acabar logo com aquela agonia. Mas antes de dobrar a esquina da praça, eu olhei para trás. Não sei porquê. Alguma coisa me fez virar o pescoço, mesmo com a mão da Belmira puxando. E eu vi seu bastião ali parado, no mesmo lugar onde ele tinha me dado o pão. Tinha ficado encostado na parede da sacristia, com a mão no peito, olhando na nossa direção com aquele olho bom dele que enxergava pouco, mas via tudo. Ele não tinha corrido atrás, não tinha gritado, não tinha feito escândalo, mas a expressão dele era de alguém que tinha entendido por inteiro. E eu juro, minha filha, que naquele instante, mesmo com toda a dor e a vergonha do momento, eu senti que aquele homem tinha decidido alguma coisa no silêncio dele. O caminho de volta da capela foi o pior caminho que eu já fiz na minha vida. Mira me arrastou pelas ruas do arraial inteiro, depois pelo caminho de terra que levava até o engenho, sem afrouxar a pegada no meu braço uma única vez. Eu caminhava tentando acompanhar o passo largo dela, com o braço doendo, com o rosto molhado de lágrima, com o coração batendo tão forte que eu sentia ele nos ouvidos. As pessoas que a gente ia encontrando pelo caminho baixavam os olhos e se afastavam, fingindo que não estavam vendo a cena. Acho que aquela era a única forma que as pessoas do interior tinham de lidar com essas coisas. Fingir que não viram. Deixar que a família resolvesse no cercado da casa, longe dos olhos do povo. Chegamos no engenho Cana Verde no meio da tarde. Meu pai estava debaixo da moenda com as mãos sujas de graxa, ajustando uma peça que tinha soltado do eixo principal. Quando me viu entrar com Mira puxando, ele levantou o olhar por um momento, fez aquela cara de cansaço e voltou para o concerto. Não perguntou nada, não quis saber o motivo. Eu acho que ele já estava tão acostumado com aquele padrão de Belmira, me arrastando e me castigando, que nem reagia mais. Era parte da paisagem da vida dele, como o telhado de telha ou a chuva que caía no inverno. Me trancou no quartinho. Disse para o meu pai, já na hora do jantar, que eu tinha feito vergonha para a família na frente do arraial inteiro, que tinha deixado um homem velho da sacristia passar a mão no meu cabelo na frente de todo mundo, que eu era uma menina sem modos, sem vergonha, que precisava aprender lição. Meu pai escutou mastigando o feijão em silêncio, sem me chamar para dar a minha versão, sem nem cogitar que aquela história podia ser diferente. Simplesmente aceitou. E naquele momento eu entendi, com toda a dor de uma mocinha que começava a virar mulher, que eu não tinha mais pai. Tinha um homem que dormia na mesma casa que eu, que me gerou, que me deu o sobrenome, mas que já não era capaz de me enxergar como filha. Ela tinha tomado conta da alma dele por inteiro. Fiquei 3 dias trancada só saindo para usar a latrina do fundo do quintal. Belmira levava um prato de comida uma vez por dia, jogava por baixo da porta,
e ia embora sem dirigir a palavra. Nesses 3 dias eu tive muito tempo para pensar. Tempo demais para uma menina daquela idade. Eu pensei em fugir. Cheguei a planejar na minha cabeça como seria pegar um dos caminhos de terra e andar para as cidades vizinhas até encontrar alguém que pudesse me dar pousada. Mas eu era só uma menina, sem dinheiro, sem roupa extra, sem nenhuma ideia de para onde ir. Fugir era coisa de quem tinha para onde, e eu não tinha. Pensei também em me entregar no padre. Imaginei eu chegando na igreja e pedindo para dormir na sacristia pro resto da vida, cuidando das velas, limpando o altar, qualquer coisa para não voltar para casa. Mas eu sabia que o padre ia acabar me mandando pro meu pai de novo. Eram outras épocas, minha filha. Criança que fugia de casa era criança devolvida para quem tinha a palavra do pai. Ninguém questionava a autoridade de pai e madrasta. No 4º dia, ela abriu a porta bem cedo. Ainda não tinha raiado o sol direito. O céu lá fora estava naquele tom acinzentado da madrugada prestes a terminar. Ela entrou sem bater, sem dar bom dia, com um rosto diferente daquele que eu conhecia. Não era mais o rosto de raiva. Era um rosto frio, calculado, como se ela tivesse tomado uma decisão durante aqueles 3 dias que ela ficou ruminando a humilhação. Me mandou levantar, me dar um jeito no cabelo e vestir um avental velho que ela mesma estendeu em cima da cama. Disse que eu ia ajudar no engenho naquela manhã, que já estava na hora de eu aprender o ofício da família, que já era crescida demais para ficar sem fazer nada o dia inteiro. Eu obedeci. Não tinha escolha. Vesti o avental, escovei o cabelo o melhor que pude com os dedos, lavei o rosto com a água fria da bacia. Me olhou de alto a baixo, fez aquele aceno curto com a cabeça que significava que eu estava aceitável e me levou para fora. O engenho estava começando a funcionar. Meu pai tinha acordado ainda mais cedo, já tinha atrelado o boi cabeça branca na moenda e estava no lado oposto do pátio, junto com o ajudante, levando os feixes de cana para dentro do galpão. O pátio do engenho era um espaço aberto, de chão batido, com a moenda de madeira no centro. A moenda era feita de 3 cilindros de madeira dura, ligados por engrenagens de ferro forjado, que rodavam quando o boi puxava a haste presa no eixo principal. A cana entrava por um lado, era esmagada entre os cilindros, e o caldo saía pelo outro lado, escorrendo por uma calha de madeira até um tacho grande onde ia ser fervido depois. Era uma máquina simples, mas era uma máquina mortal. Todo mundo no engenho sabia disso. A regra número 1, que passava de geração em geração, era nunca, em hipótese nenhuma, meter a mão entre os cilindros enquanto a moenda estivesse funcionando. Tinha história de peão que perdeu dedo. Tinha história de peão que perdeu mão inteira. Meu próprio avô, que eu nunca cheguei a conhecer, tinha morrido num engenho parecido, décadas antes, quando a roupa dele engatou na engrenagem e ele foi puxado antes de conseguir gritar. Meu pai crescendo escutando essas histórias, e ele tinha me ensinado desde pequena a nunca chegar perto da moenda em funcionamento. Belmira me levou bem até o pé da moenda. Ficou parada ali, olhando para os cilindros girando, sem falar nada por um bom tempo. O boi cabeça branca andava em círculo na sua rotina de sempre, puxando a haste, fazendo as engrenagens rangerem com aquele barulho que eu conhecia desde que nasci. Eu fiquei ao lado dela, esperando instrução, sem saber o que ela queria que eu fizesse ali. Meu pai, do outro lado do pátio, estava de costas para a gente, ocupado com os feixes. O ajudante também. Naquele momento, ninguém estava olhando direito para onde a gente estava. Parecia ter escolhido a hora com cuidado. E foi aí que ela falou comigo. Apontou para um espaço embaixo da moenda, entre as engrenagens de baixo, onde ela disse que tinha caído um pedaço de bagaço que precisava ser retirado antes que atrapalhasse o funcionamento. Disse que só uma mocinha magrinha como eu conseguia entrar naquele vão apertado. Disse que era rápido, que era só eu me agachar, enfiar o braço, puxar o bagaço e sair. Disse tudo isso com uma voz tranquila, normal, como se fosse a tarefa mais comum do mundo.
E quando eu olhei para os dentes de ferro daquelas engrenagens girando, minha filha, eu senti um frio descer pela espinha que eu nunca tinha sentido antes. Eu fiquei parada ali, ao lado da mira, sem conseguir mexer os pés. Olhava para a moenda girando, para os cilindros rodando um contra o outro com aquele ranger grave que enchia o pátio inteiro, e sentia que alguma coisa dentro do meu peito estava gritando para eu não fazer aquilo. Não era só medo. Era um aviso vindo de algum lugar bem fundo, um aviso que minha mãe, lá de onde estava, tinha mandado para mim. O corpo inteiro sabia que aquela tarefa não era tarefa normal. Até quando ela me mandava buscar lenha no mato, ou carregar balde d'água do riacho, ou capinar o terreiro, eu não sentia aquela coisa. Naquele dia, em pé ao lado da moenda, eu sentia que estava andando para dentro da boca de um bicho. Olhei para o lado, procurando meu pai. Ele continuava no galpão do outro extremo, de costas para a gente, com o ajudante do lado. Pareciam discutindo alguma coisa sobre o empilhamento dos feixes. Ninguém estava olhando na nossa direção. Pensei em gritar, em correr para perto dele, em inventar uma desculpa para não fazer o que a madrasta estava mandando. Mas eu sabia o que ia acontecer depois. Ia ser mais uma desobediência, mais uma surra, mais 3 dias trancada no puxadinho. E daí, tudo ia voltar para o mesmo ponto, só que com ela ainda mais determinada a me ensinar a lição. Não tinha saída de verdade. Era entrar embaixo da moenda ou apanhar até sangrar. Foi o cálculo frio que minha cabeça fez em 3 segundos. Belmira percebeu a minha hesitação. E foi aí que ela me empurrou. Não foi um empurrão forte. Foi um toque seco no meu ombro, quase de lado, como quem estava só me incentivando a obedecer logo. Mas bastou para eu perder o equilíbrio. As minhas pernas amoleceram, os joelhos bateram no chão de terra batida do pátio, e eu me vi caindo de 4 bem na frente da moenda, com o rosto a poucos centímetros dos dentes de ferro das engrenagens de baixo. Senti o hálito quente daquela máquina na minha pele. Senti o bafo do boi que passava puxando a haste a metros de distância e o cheiro da cana esmagada descendo pela calha de madeira. Fiquei ali por um segundo que pareceu durar uma vida inteira, olhando para os cilindros girando diante dos meus olhos, com a respiração presa na garganta. O avental velho que Belmira tinha me obrigado a vestir era comprido, descia quase até os meus tornozelos. E tinha uma barra solta de um lado, eu me lembro bem, uma barra que vinha puída de tanto uso, com linhas caídas. Quando eu caí de joelhos, a barra do avental tocou o chão bem perto da engrenagem debaixo da moenda. E eu senti, minha filha, eu senti o tecido começando a ser puxado, devagarinho. Só uma fiapózinha de linha que tinha ficado pendurada, que engatou num dos dentes de ferro. Foi o começo. Aquilo ia puxar o resto do pano, que ia puxar a barra inteira, que ia puxar o avental, que ia puxar o meu corpo junto. Eu entendi ali, naquela fração de segundo, que ia morrer. Sabe quando a gente escuta falar que a vida passa na frente dos olhos? Pois é, minha filha, na minha passou. Eu vi minha mãe cantando Bendito do lado do tacho. Vi meu pai me pegando no colo quando eu era bebê, antes da tristeza tomar conta dele. Vi Dona Carmelita penteando meu cabelo depois do enterro. Vi seu Joaquim passando a mão na minha cabeça na saída da missa. Vi seu Bastião me entregando o pão doce com aquele sorriso de poucos dentes. Tudo isso passou num instante só, como se fosse um filme todo condensado num piscar de olhos. E eu rezei. Não foi oração decorada, não foi Pai Nosso, não foi Ave Maria. Foi um pedido puro, um grito interno, uma súplica para minha mãe lá do céu, pedindo para ela fazer alguma coisa, qualquer coisa, para me tirar dali. E foi exatamente nesse instante que eu escutei. 3 badaladas secas do sino da capelinha. Fora de hora. Não era hora de missa, não era hora de Ave Maria das 6, não era hora de toque nenhum. 3 batidas do sino cortando o ar da manhã como 3 pedradas no silêncio. O boi cabeça branca, que puxava a moenda havia anos seguindo sempre o mesmo ritmo, parou. Simplesmente parou. Acho que o barulho súbito do sino fora do horário assustou o bicho, ou confundiu ele, porque ele estava acostumado a andar em círculos, seguindo o compasso dos toques da igreja. Quando parou, parou tudo.
Os cilindros desaceleraram, as engrenagens travaram, o fiapo que puxava a barra do meu avental afrouxou. Meu pai levantou a cabeça de dentro do galpão, olhando para o sino lá no alto do morro, sem entender o que estava acontecendo. O ajudante também. Belmira, ao meu lado, ficou rígida, com o rosto branco, olhando na direção da capela com aquele olho de quem foi pego em flagrante. E foi aí que eu escutei também a segunda coisa. Uma voz rouca, de homem, gritando o meu nome no caminho de terra que subia do morro da capelinha até o engenho. Era uma voz que eu conhecia bem. Era a voz de seu Bastião. Seu Bastião vinha descendo o caminho do morro quase correndo, coisa que eu nunca tinha visto aquele homem fazer, pelo jeito manso de andar que ele tinha. Vinha com a cajado de caminhar na mão, com a camisa de algodão aberta no peito de tanto esforço, gritando o meu nome como quem tinha visto algo ruim em sonho. Depois, eu fui entender o que tinha acontecido. Aquela manhã, seu Bastião tinha acordado agoniado. Não tinha dormido direito depois do domingo da humilhação. Passou o tempo todo ruminando a cena na cabeça dele, pensando na expressão do meu rosto quando Belmira me arrastou pela praça. Naquela manhã, uma coisa dentro dele disse que eu estava em perigo. Ele não sabia explicar como sabia. Era um pressentimento forte, desses que só um homem que viveu muito consegue ter. Então ele foi até o sino, puxou a corda 3 vezes para avisar o arraial inteiro que alguma coisa estava errada e desceu correndo pelo caminho. Belmira recuou. Não disse nada. Só deu 2 passos para trás, olhando para mim caída no chão, olhando para seu Bastião se aproximando do pátio, olhando para o meu pai que agora tinha largado os feixes e vinha na nossa direção com cara de quem não estava entendendo nada. A expressão dela mudou 3 vezes em questão de segundos. Primeiro foi raiva pura, depois foi medo, depois foi aquela casca dura de mentira que ela sempre usava quando precisava se explicar. E eu, ainda de joelhos ao lado da moenda, sem conseguir me levantar direito porque as pernas tremiam, olhei para o céu daquela manhã fria e sussurrei um agradecimento para minha mãe no silêncio do meu coração. Seu Bastião chegou no pátio do engenho ofegante, com o peito subindo e descendo forte, o cajado na mão, e aquele olho bom dele percorrendo cada canto para entender o que tinha acontecido. Quando me viu caída ao lado da moenda, com o avental rasgado na barra e os joelhos ralados, ele entendeu na hora. Aquele homem tinha pouca vista, mas enxergava o que importava. Se ajoelhou do meu lado, passou a mão grossa nas minhas costas e me ajudou a levantar do chão devagar. Senti a mão dele tremendo. Não era tremor de velho. Era tremor de alguém que entendeu, pelo cheiro da cena, pelo barulho da moenda que ainda estava desacelerando, pela expressão da Belmira paralisada que tinha chegado em cima da hora. Meu pai veio correndo do galpão. Tinha largado os feixes de cana no chão, veio com a cara suja de graxa, com o peito arfando. Quando me viu nos braços de seu Bastião, quando viu o avental rasgado, ele ficou parado por um segundo sem saber o que fazer, sem saber para quem olhar primeiro. Belmira foi a primeira a falar. Começou a explicar do jeito dela, com aquela voz alta que ela usava quando queria cobrir a verdade, dizendo que eu tinha tropeçado sozinha, que ela tinha me mandado varrer perto da moenda e que eu, teimosa do jeito que era, resolveu chegar perto demais dos cilindros. Contou a versão que ela já tinha preparado na cabeça, enquanto seu Bastião ainda descia o morro. Seu Bastião não respondeu a ela, nem olhou para ela. Virou-se para o meu pai, com aquela seriedade calma que os homens mais velhos do interior tinham quando precisavam dizer verdade difícil. E contou o que ele tinha visto e o que ele sabia. Contou do pão doce dos domingos. Contou do empurrão da mulher na pracinha da capela. Contou do pressentimento que ele tinha tido naquela manhã, do sino que ele tinha tocado fora de hora para avisar o arraial da corrida pela estrada de terra. Contou devagar, sem grito, sem acusação direta, usando as palavras certas de quem já viveu muito e sabe que grito nenhum convence homem teimoso. Meu pai escutou tudo. Durante uns minutos de silêncio, eu ainda tive esperança. Eu achei que dessa vez ele ia acreditar, que dessa vez ele ia abrir os olhos e ver a verdade que estava na frente dele. Mas aí,
minha filha, aconteceu uma coisa que eu nunca vou esquecer. Meu pai olhou para mim, olhou para Belmira, olhou para seu Bastião de volta e disse que estava tudo bem, que tinha sido um mal-entendido, que a esposa dele não era capaz de fazer aquilo, que aquilo era maldade na cabeça de um homem velho que queria ver o casamento dele desandar. Infelizmente, papai não acreditou. Achou que aquele homem queria a tristeza dele. Achou que seu Bastião tinha inventado tudo porque tinha ciúme, porque tinha raiva de ver ele feliz com uma mulher nova, ou sabe-se lá o motivo que ele imaginou. E mandou seu Bastião embora do pátio do engenho. Com educação, sem grito, sem grosseria, mas mandou. Disse que apreciava a preocupação, mas que o que acontecia dentro da família dele era assunto dele. Pediu para seu Bastião voltar para a capelinha e cuidar dos sinos, que era o trabalho dele. E disse que na próxima missa ele ia falar com o padre, para evitar que seu Bastião se aproximasse de mim de novo. Seu Bastião não reagiu com raiva. Só balançou a cabeça devagar, me olhou com aquele olhar de pena que eu nunca tinha visto antes nele, soltou minha mão com carinho e foi saindo do pátio em direção ao caminho de terra. Antes de sumir na curva, ele olhou para trás uma vez, só uma. E eu entendi por aquele olhar que aquele homem não ia me abandonar. Podia demorar, podia ser de outro jeito, mas ele não ia esquecer o que tinha visto naquela manhã. Mira, é claro, triunfou. Assim que seu Bastião saiu, ela se encheu de razão. Começou a dizer para o meu pai que eu era o motivo de toda aquela confusão, que eu tinha arrumado um aliado na pessoa de um homem velho que metia o nariz onde não era chamado, que eu precisava ser corrigida com mão mais firme ainda. Meu pai escutou, balançou a cabeça com cansaço e voltou para o galpão para continuar o trabalho. A rotina do engenho continuou como se nada tivesse acontecido. O ajudante reatrelou o cabeça branca. A moenda voltou a girar, o caldo voltou a escorrer pela calha. E eu fui mandada para o puxadinho dos fundos para lavar o avental rasgado e pensar no que tinha feito de errado. Mas alguma coisa tinha mudado dentro de mim naquele dia. Eu não sei explicar com palavras certas. Era como se eu tivesse virado uma página. Na capela, por tantos anos, eu sempre rezava pedindo força para aguentar. Naquela noite, trancada, eu comecei a rezar pedindo uma saída. Não era mais aguentar. Era sair. Tinha algum lugar no mundo que não fosse aquela casa. Tinha algum caminho que me levasse para longe dela. Eu só precisava encontrar a porta. E a porta apareceu em pouco tempo, por uma forma que eu não esperava. Minhas crises de choro à noite começaram a ficar insuportáveis. Eu chorava até dormir, soluçando, com o peito doendo, num desespero que já ia além da capacidade de uma menina de aguentar. Às vezes, a chuva caía no telhado e eu tremia de frio abraçada comigo mesma. Outras vezes, o calor da madrugada era tanto que eu não conseguia respirar direito. Era como se o meu corpo inteiro estivesse avisando que não dava mais para continuar ali. Foi quando Dona Carmelita apareceu. A mesma Dona Carmelita que tinha me pego no colo no dia do enterro da minha mãe. A mesma que vinha pentear meu cabelo nos primeiros meses depois da tragédia. Ela tinha ido visitar uma irmã em outra cidade por um tempo, e quando voltou, ficou sabendo pelas vizinhas do que tinha acontecido no pátio do engenho. Dona Carmelita não era mulher de engolir sapo. Entrou no engenho num fim de tarde, sem pedir licença para ninguém, e pediu para falar a sós com meu pai. Belmira tentou entrar no meio da conversa, mas Dona Carmelita foi firme, disse que o assunto era só entre os dois e ela teve que sair da sala contra a vontade. Eu nunca vou saber exatamente o que Dona Carmelita falou para o meu pai naquele dia, mas foi uma conversa longa, durou mais de 1 hora. Ela tinha uma prima minha por parte de mãe, uma tia irmã da minha mãe, Dona Isaura, que morava em João Pessoa, que tinha sido casada com um funcionário dos Correios e tinha ficado viúva jovem, sem filhos. Essa tia, que eu nem conhecia direito, tinha mandado recado, pedindo para me ver, porque tinha ouvido falar que a sobrinha dela estava passando por maus bocados no interior. Dona Carmelita foi a mensageira. Entregou o recado para o meu pai e plantou uma semente.
Nos dias seguintes, meu pai ficou mais quieto do que de costume. Era o tipo de quietude de quem estava com uma decisão rodando dentro da cabeça. As brigas em casa começaram a ficar cada vez mais frequentes depois da visita da dona Carmelita. Belmira percebeu que alguma coisa estava se movendo por baixo do pano e ficou mais agressiva comigo do que nunca. Qualquer palavra minha virava motivo para discussão. Qualquer silêncio meu também. Se eu entrava na cozinha, era demais. Se não entrava, era desrespeito. A vida naquela casa virou uma corda esticada, prestes a arrebentar a qualquer momento. Meu pai, que sempre tinha sido um homem de aceitar as coisas como vinham, começou a ficar diferente. Eu percebia por pequenos detalhes. Ele passou a me olhar de um jeito novo, um jeito que eu não via desde a morte da minha mãe. Era um olhar de culpa, misturado com um olhar de quem estava calculando alguma coisa. Às vezes, quando Belmira não estava por perto, ele me chamava na varanda do engenho e me perguntava se eu estava bem. Só isso. Não me deixava responder direito, não escutava de verdade, mas perguntava. Era a forma dele de começar a reconhecer que alguma coisa precisava mudar. A tia que Dona Carmelita tinha mencionado chamava tia Dulce. Era a irmã mais nova da minha mãe, Dona Isaura. Eu não a conhecia direito porque ela tinha casado jovem. Tinha se mudado para João Pessoa logo depois do casamento e só vinha visitar a família de vez em quando, em casamentos ou velórios. Lembrei de ter visto tia Dulce no enterro da minha mãe, uma mulher miúda, de olhos tristes, que tinha me abraçado longamente naquele dia e prometido cuidar de mim se um dia fosse preciso. Eu, com 5 anos, tinha gravado aquele abraço no corpo sem entender que era uma promessa que ia ser cobrada anos depois. Tia Dulce era casada com seu Otoniel, um homem bom, respeitado na cidade, que trabalhava como escriturário numa firma de comércio grande de João Pessoa. Tiveram 2 filhos que já eram moços feitos, ambos estudando em outra cidade para virarem doutores. Tia Dulce vivia numa casa simples, mas confortável. Tinha quarto sobrando desde que os meninos tinham saído para estudar e ocupava o tempo dando aulas particulares de bordado e costura para as moças da vizinhança. Quando ficou sabendo pelas vizinhas, que vinham do interior visitar parentes, que a sobrinha dela estava passando por maus bocados, ela conversou com seu Otoniel, que foi o primeiro a insistir que me recebessem. Seu Otoniel era homem de muito coração. Disse para ela que nenhuma menina de família devia ficar sofrendo no interior enquanto tivesse parente que pudesse ajudar. Mandaram o recado pela dona Carmelita. Disse que estavam prontos para me receber, que tinha quarto sobrando, que tinha comida na panela, que tinha coração aberto para uma menina que precisava de colo. Quando a decisão foi tomada, meu pai me chamou num fim de tarde, no mesmo pátio onde alguns meses antes eu quase tinha morrido. Sentou num banco de madeira, me mandou sentar em frente dele e, com a cara de um homem que estava sendo partido ao meio, explicou que eu ia para a casa da tia Dulce por um tempo, para estudar, para aprender um ofício, para conhecer um outro mundo. Ele não disse que era para me salvar da Belmira. Nenhum pai teria coragem de dizer isso em voz alta. Mas os 2 sabíamos, sem precisar de palavra, que aquela era a verdade. Era o jeito que ele tinha encontrado de consertar o que ele mesmo não conseguiu consertar, olhando de frente para a esposa dele. Claro, ficou furiosa quando soube. Disse que era perda de dinheiro, que mulher não precisava estudar, que o lugar de menina era em casa, aprendendo os cuidados de esposa. Mas meu pai, pela primeira vez em anos, não cedeu. Ficou calado, deixou ela falar até cansar, e depois disse simplesmente que a decisão estava tomada, que eu ia embora na semana seguinte. Ela bateu à porta do quarto e ficou sem falar com ele por 2 dias. Depois voltou ao normal, como se tivesse entendido que perdeu aquela batalha e que o melhor era se refazer para as próximas. A semana antes da minha partida foi a mais estranha da minha vida até então. Eu andava pelo engenho como quem estava se despedindo de tudo. Passei a mão nos tachos de cobre que minha mãe tinha usado. Toquei na moenda, a mesma moenda que quase tinha me engolido, agora parada e silenciosa porque era fim de safra.
Fui até o riacho atrás da casa, onde minha mãe tinha morrido, e passei um tempo sentada na beira, pedindo a bênção dela para a viagem que eu ia fazer. Entendi ali, com aquela idade ainda verde, que a gente carrega os mortos por onde vai. A minha mãe já ia comigo para João Pessoa mesmo antes de eu pegar a carroça. Fui me despedir de seu Bastião 2 dias antes de partir. Subi o caminho de pedra até a capelinha sozinha de manhãzinha, quando eu sabia que ele estaria lá preparando o sino para a missa de quarta-feira. Seu Bastião me viu chegando de longe, com aquele olho bom dele, e eu percebi que ele já sabia. Alguma vizinha tinha contado para ele. Ele desceu os degraus da capelinha devagar, veio até mim e me abraçou sem dizer muita coisa. Foi um abraço comprido, desses que a gente só dá em quem a gente ama de verdade. Senti nos ombros dele o cheiro de incenso queimado e de pão de forma amanhecido. Chorei no peito dele por um tempo que eu não soube medir. Antes de eu descer o morro, seu Bastião pegou um santinho de papel que ele guardava no bolso interno do colete. Era um santinho de Nossa Senhora das Dores, daqueles que o padre distribuía nas procissões. Ele colocou o santinho na minha mão, fechou meus dedos por cima e disse para eu guardar com carinho que aquilo era para me proteger no caminho. Depois falou uma coisa que eu guardei a vida toda. Disse que ia continuar rezando por mim todos os dias, que eu podia estar longe do corpo dele, mas nunca ia estar longe da oração dele. Aquele santinho, minha filha, eu guardei guardado a vida inteira. Tá numa gaveta aqui em casa, dentro de uma caixinha de cedro, até hoje. A viagem para João Pessoa foi longa. Saí do engenho de carroça na madrugada, carregando uma trouxa pequena com 3 vestidos de chita, um par de sapatos e o santinho de Nossa Senhora das Dores. Meu pai foi comigo até a estrada principal, me colocou no primeiro pau de arara que passou, pagou a condução ao motorista e me deu um beijo na testa de despedida. Não chorou na minha frente. Belmira não foi se despedir. Ficou em casa, fingindo que ia varrer o terreiro. Eu olhei para trás uma última vez, vendo o engenho Canaverde ficar pequeno atrás de mim, vendo as 2 serras entre as quais eu tinha nascido desaparecerem aos poucos na poeira da estrada. Levava comigo a dor da infância perdida, a saudade da minha mãe, o medo da madrastra que tinha tentado me matar, e a esperança silenciosa de que, em algum lugar lá na frente, a vida finalmente ia me dar a chance de recomeçar. Cheguei em João Pessoa no fim da tarde, depois de uma viagem que parecia não ter fim. O pau de arara balançava, pulava buraco, parava em cada venda de beira de estrada para pegar mais gente ou entregar encomenda. Eu ia sentada num banco de madeira, apertada entre uma mulher gorda que levava uma galinha num cesto de palha e um velho que cochilava com o queixo batendo no peito. O sol bateu forte no rosto pela janela aberta do caminhão durante toda a travessia. Quando finalmente entramos pela cidade, eu nunca vou esquecer o choque que foi. Mais gente do que eu tinha visto na vida inteira junta. Calçada de pedra, prédios altos, automóveis buzinando, gente atravessando a rua sem medo. Eu, que só conhecia o arraial perto do engenho e os caminhos de terra do brejo, fiquei com o coração apertado, sem saber se aquilo era maravilha ou castigo. Tia Dulce e seu Otoniel estavam me esperando no ponto onde o pau de arara parou. Reconheci tia Dulce na mesma hora, pelo rosto que parecia tanto com o da minha mãe, só que mais velho, mais marcado. Seu Otoniel estava do lado dela, de chapéu na mão, de terno marrom claro, com aquele jeito de homem da cidade que se cuidava. Tia Dulce me abraçou apertado. Chorou um tanto no meu ombro sem precisar falar nada. E seu Otoniel pegou minha trouxa da mão, sem deixar eu carregar nem o peso daquela pouca coisa que eu trazia. Me levaram para a casa deles de bonde. Era a primeira vez que eu andava num bonde na vida. Fiquei segurando o braço de tia Dulce com as 2 mãos, olhando pelo vidro aquela cidade passando, sem conseguir acreditar que aquilo era o meu mundo novo. A casa deles era simples, mas bem cuidada. Uma casa de 2 pavimentos com janelas altas, sala de visita com móveis lustrados, cozinha grande com fogão a gás e um pequeno quintal nos fundos onde tia Dulce cultivava uns pés de pimenta e um pé de acerola. O quarto que me destinaram tinha sido de um dos filhos deles.
Ficava no andar de cima, com uma cama de solteiro coberta por uma colcha de retalhos, uma mesinha de estudo com um abajur e uma janela que dava para a rua. Quando entrei naquele quarto pela primeira vez, minha filha, eu pus a trouxa em cima da cama, sentei ao lado e chorei. Chorei muito. Chorei de cansaço, de alívio, de saudade da minha mãe, de gratidão por estar ali, de confusão por tantas coisas diferentes acontecendo de uma vez. Tia Dulce veio até mim, sentou do meu lado e me deixou chorar no ombro dela o tempo que eu precisei. Não falou nada, só afagou minhas costas. E naquele gesto silencioso, eu senti que tinha chegado em casa. Os dias que se seguiram foram de adaptação. Seu Otoniel saía cedo para o trabalho na firma, voltava na hora do almoço, descansava um pouco na rede da varanda e voltava para a firma até o fim da tarde. Tia Dulce cuidava da casa, preparava as refeições, dava as aulas de costura e bordado para as moças que apareciam de manhã no começo da tarde. Eu ajudava no que podia. Varria, lavava a louça, aprendia a passar as camisas engomadas do seu Otoniel, escutava as lições de costura atenta para um dia também saber. Tia Dulce nunca me tratou como hóspede. Me tratou como filha que faltou vir. E seu Otoniel, aquele homem bom, me chamava de minha filha de carinho de verdade, sem brincadeira, sem segunda intenção. Foi o primeiro homem, depois do meu pai, que me olhou com afeto paternal. Depois de uns meses, quando eu já estava mais adaptada, seu Otoniel sentou com tia Dulce na sala, uma noite depois do jantar, me chamou para conversar e disse que eles tinham tomado uma decisão. Queriam que eu estudasse. Não era para fazer apenas o primário como a maioria das meninas do interior. Queriam que eu fosse para a escola normal, para virar professora primária, para ter uma profissão digna nas mãos. Era um investimento grande para a família, uma decisão que ia mudar o futuro da casa inteira. Mas seu Otoniel disse que o salário dele dava, que não ia faltar nada aos filhos deles e que ele queria muito me ajudar. Eu fiquei sem palavras. Na minha cabeça de menina do interior, estudar para professora era coisa de filha de rico, de gente que tinha sobrenome importante. E ali estava aquele homem, que nem era meu parente de sangue, oferecendo para mim o que meu próprio pai nunca tinha nem cogitado. A escola normal ficava do outro lado da cidade. Eu saía da casa de manhã cedo, pegava o bonde, atravessava a cidade inteira, entrava na escola com aquela roupa de uniforme que tia Dulce tinha costurado para mim com tanto carinho. As outras moças eram de famílias mais ricas que a minha, vestiam sapato melhor, traziam lanche em lata de alumínio com biscoito de chocolate. No começo, eu me senti por baixo, envergonhada de ser a menina do interior, a que morava de favor com os tios. Mas tia Dulce me ensinou uma coisa que nunca esqueci. Disse que o sobrenome de uma mulher não é o sobrenome do pai dela, mas o trabalho que ela constrói com as próprias mãos. E daquele dia em diante, eu me dediquei aos livros com uma fome que ninguém segurava. Passaram-se anos. Anos bons. Os primeiros anos verdadeiramente bons da minha vida. Eu crescia, amadurecia, virava uma moça. Tia Dulce me levava para a missa toda semana na catedral, onde eu aprendi que, mesmo longe do brejo, a minha fé não precisava mudar. Seu Otoniel me tratava como filha que não teve, já que os moços dele estavam estudando longe e só vinham em férias. Eu conhecia vizinhos, fazia amigas, virava parte daquela comunidade de bairro que tinha me recebido sem preconceito. Do meu pai, recebia a carta de longe em longe. Eram cartas curtas, formais, sem muita informação, escritas por ele mesmo com aquela letra de homem que aprendeu a escrever na idade adulta, com erros e rasuras. Dizia que o engenho ia bem, que Belmira mandava lembranças sem acreditar em nada, que esperava que eu estivesse estudando com vontade. Respondia sempre com educação, mas não criei intimidade. O fio que tinha rompido lá no pátio do engenho, quando ele não acreditou no seu bastião, aquele fio ficou cortado para sempre. E foi num fim de tarde qualquer, quando eu já estava no penúltimo ano da escola normal, que tia Dulce apareceu na porta do meu quarto com um envelope na mão. Disse que tinha chegado uma carta para mim, vinda pelos correios, com um carimbo do arraial perto do engenho Cana Verde. Eu estranhei. O envelope era simples, de papel marrom, com um nome escrito em letra trêmula
que não era a do meu pai. Quando abri e li as primeiras linhas, meus olhos se encheram de lágrimas. A carta era do seu Bastião. Sentei na borda da cama com aquela carta tremendo na mão. Tia Dulce saiu do quarto com cuidado, fechou a porta devagar. Entendeu sem precisar que eu precisava ficar sozinha com aquele papel. Desdobrei a folha. Era papel simples, dobrado 2 vezes, daqueles de caderno de criança arrancado com cuidado. A letra era trêmula, cada traço feito com esforço, como quem aprendeu a escrever tarde da vida. Seu Bastião tinha me contado uma vez, lá no pátio da capelinha quando eu ainda era menina, que ele tinha aprendido as primeiras letras já homem feito, com um padre que passou uma temporada no arraial. A letra dele refletia essa história. Cada palavra era uma pequena vitória sobre um analfabetismo que não tinha sido por falta de inteligência, mas por falta de oportunidade. Li a carta inteira de uma vez só, depois li de novo. Depois li uma terceira vez, porque meu coração batia tão forte que eu achava que tinha entendido errado alguma parte. Mas tinha entendido. Estava tudo ali, escrito com aquelas palavras simples que ele usava. Seu Bastião contava que tinha acompanhado meu caminho à distância, que tinha perguntado para as vizinhas sempre que algum recado vinha do brejo, que sabia que eu estava estudando para professora, sabia da casa da tia Dulce, sabia até o nome do seu Otoniel. Nunca tinha deixado de rezar por mim um único dia. E dizia mais uma coisa que quebrou o meu peito em cacos pequenos. Falava que tinha sido ele quem tinha me ajudado a pagar parte dos estudos. Desde que eu tinha saído do engenho, ele vinha guardando as moedinhas que os fiéis deixavam na caixinha do sino da capelinha. Era costume antigo da região. Quem tinha alguma promessa para pagar ou agradecimento a Nossa Senhora, colocava uma moeda pequena naquela caixa de madeira que ficava do lado do sino. Era dinheirinho do Senhor, como ele dizia. Seu Bastião tinha combinado com o padre que aquele dinheiro seria destinado para uma causa santa. E a causa santa dele era eu. Todo mês, ele pegava o que tinha acumulado, colocava num envelope e enviava pela agência dos Correios do Arraial para o endereço que Dona Carmelita tinha passado para ele. Seu Otoniel, quando soube, quis recusar. Achou que era constrangedor aceitar dinheiro de um homem velho que vivia de doação. Mas tia Dulce insistiu. Disse para o marido que aquele dinheiro não era esmola, era amor de pai transformado em moeda. Era a única forma que aquele homem tinha encontrado de me acompanhar de longe. E seu Otoniel aceitou. Com uma condição: nunca me contar. Por anos, seu Otoniel complementava com o salário dele aquilo que vinha do brejo. Nunca me deram falta de nada. Livros novos, uniforme bem cuidado, dinheiro para bonde, lanche para levar para a escola. Eu achava que tudo aquilo saía do bolso do seu Otoniel, que eu rezava por ele todas as noites, pela generosidade dele comigo. Nunca soube que parte daquele sustento vinha de um sineiro quase cego, lá do alto de um morro do brejo, que ia todo fim de mês até a agência do Arraial mandar o vale postal no nome do seu Otoniel. Seu Bastião escrevia tudo isso na carta com uma simplicidade de quem não queria vanglória. Só queria que eu soubesse, agora que eu já estava perto de me formar, de onde vinha parte daquele apoio. A carta terminava com uma coisa que me partiu por dentro. Seu Bastião dizia que estava doente. Que os anos estavam pesando, que as pernas já não subiam o morro da capelinha com a mesma firmeza, que tinha arranjado um rapaz do arraial para ajudar nos toques do sino. E dizia que antes de partir dessa vida, ele queria me ver uma última vez. Pedia, se eu tivesse condição, se as férias da escola permitissem, que eu fizesse o esforço de ir visitar ele. Só uma vez. Só para ele poder abençoar a moça que tinha se tornado a filha que ele nunca teve. Eu chorei tanto naquela noite que tia Dulce e seu Otoniel vieram bater na porta do quarto, achando que eu tinha passado mal. Quando contei para eles o conteúdo da carta, quando ficaram sabendo de toda a história das moedinhas, tia Dulce abraçou o marido e chorou também. Seu Otoniel ficou calado, com aquele silêncio de homem que segura a emoção para não transbordar. Depois de um tempo, ele disse apenas que eu iria.
que ele mesmo ia comprar a passagem de ônibus para mim, que as aulas da escola normal estavam perto do recesso, que eu podia passar uns dias no brejo sem prejudicar o estudo. E disse mais, que ia junto comigo, que não ia deixar uma moça viajar sozinha para o interior, e que também queria conhecer aquele homem do qual eu tinha falado tanto. 2 semanas depois, eu e seu Otoniel subimos num ônibus de linha regular que fazia o trajeto até o arraial perto do engenho Cana Verde. A estrada já não era mais de terra batida como era na minha infância. Tinham asfaltado um trecho. A viagem estava mais rápida. Eu olhava pela janela vendo as serras ficarem cada vez mais familiares, vendo os canaviais se estendendo pela paisagem, sentindo um frio no peito que era medo e saudade misturados. Chegamos no arraial numa tarde. Seu Otoniel carregou nossa mala de bagageiro. Fomos direto para a casa do seu Bastião, que ficava ali perto da capelinha, na mesma casinha simples de sempre, com o quintal de galinhas e os pés de feijão. Quando chegamos na frente da porta, eu bati com o coração disparado. Uma mulher velha atendeu. Era a dona Jovita, uma vizinha dele que tinha se oferecido para cuidar dele nos últimos tempos. Ela me olhou e entendeu quem eu era sem precisar de apresentação. Abriu a porta e mandou a gente entrar. Quando pisei dentro daquela casa, uma onda de angústia me subiu pelo estômago. Senti até mal. Foi uma sensação física de quase desmaiar ali mesmo. A casa era pequena, limpa, humilde, mas tinha alguma coisa no ar que me apertou o peito. Acho que foi o peso de tantos anos de rezas feitas naquele cômodo por mim. Uma menina que ele só tinha visto na infância. Tantas noites em que aquele homem se ajoelhou no chão de tijolo para pedir a Deus que me protegesse. Tantas madrugadas em que acendeu uma vela do santo para mim. Tudo aquilo tinha impregnado as paredes da casa. Era como se o amor daquele homem tivesse ficado depositado ali, como poeira invisível. Seu Bastião estava numa cama pequena no canto do quarto. Magro, muito mais magro do que na última vez que eu tinha visto. A barba branca, o cabelo quase todo branco também. Mas quando ele virou o rosto na minha direção, aquele olho bom dele brilhou forte. Eu me aproximei da cama devagar, com o coração na mão. Seu Bastião estava magro, mas o sorriso era o mesmo. O mesmo sorriso de poucos dentes, a mesma calma nos olhos, o mesmo amor sem escândalo. Quando eu sentei na beirada da cama, ele ergueu a mão trêmula e tocou o meu rosto, como quem estava conferindo se eu era de verdade ou se era coisa de sonho. Depois, passou a mão no meu cabelo do mesmo jeitinho que fazia quando eu era menina na saída da missa. Aquele gesto, depois de tantos anos, me fez chorar sem parar. Era como se o tempo tivesse dobrado ao meio e me levado de volta para aquela praça do arraial, para os domingos do pão doce, para a infância que eu tinha deixado para trás. Seu Otoniel ficou na porta do quarto por respeito, observando a cena com os olhos marejados. Ele entendeu naquele momento, sem precisar de explicação, o tamanho do que aquele homem tinha feito pela minha vida. Dona Jovita trouxe um banquinho para mim sentar perto da cama e nos deixou a sós por uns bons momentos. Eu passei toda aquela tarde ali, segurando a mão do seu Bastião, contando das minhas aulas na escola normal, do bonde que eu pegava todo dia, das amigas que eu tinha feito, dos sonhos que eu tinha para o futuro. Ele escutou tudo com aquele jeito quieto, balançando a cabeça de vez em quando, sorrindo em silêncio. Era um homem que nunca falou muito na vida, e agora, já cansado pelos anos, falava ainda menos. Perguntei por meu pai. Seu Bastião suspirou fundo antes de responder. Me contou então, com aquele cuidado de quem não queria me machucar mais do que a vida já tinha machucado, que meu pai tinha deixado o engenho fazia alguns anos. Belmira tinha convencido ele a vender o engenho Cana Verde e a se mudar para a cidade de onde ela tinha vindo, perto dos parentes dela. Meu pai tinha cedido, como sempre cedia aos desejos daquela mulher. Vendeu o engenho por um preço injusto para um fazendeiro da região, pegou o pouco dinheiro que sobrou e foi embora com Belmira. Nunca mais deu notícia de verdade. As cartas que eu recebia tinham ficado cada vez mais raras e frias, e fazia tempo agora que nenhuma carta chegava. Aquilo me doeu fundo. Não era surpresa, mas doeu.
O homem que me gerou tinha se entregue por completo à mulher que tinha tentado me matar. Tinha virado apêndice dela, fantasma na vida dos parentes dela. Num canto escondido da minha alma, eu tinha mantido a esperança de um dia reencontrar meu pai e escutar dele um pedido de perdão. Seu Bastião, naquela tarde, me ajudou a entender que eu precisava enterrar essa esperança. Meu pai não ia voltar. Meu pai, na verdade, tinha ido embora junto com minha mãe, naquele dia das águas. E o que ficou para mim foi um casulo vazio, que usava o nome dele, mas já não tinha mais alma dentro. Passei 3 dias na casa do seu Bastião. Seu Otoniel ficou hospedado na casa do padre Joaquim, que ainda era vivo e muito idoso. Dona Jovita cozinhava pra gente, cuidava do seu Bastião nos cuidados mais difíceis. Eu passava o dia inteiro ao lado daquele homem que tinha sido a verdadeira figura paterna da minha vida. Lia para ele trechos da Bíblia. Cantava baixinho os benditos que minha mãe cantava quando eu era pequena. Ele segurava minha mão e sorria com os olhos fechados. Na última manhã, antes de eu voltar para João Pessoa, seu Bastião me pediu para ajoelhar ao lado da cama. Colocou a mão trêmula na minha cabeça e fez uma oração simples, pedindo a Deus que iluminasse o meu caminho, que me desse saúde, que me abençoasse com filhos tementes a Deus e com um marido bom. Foi a primeira bênção verdadeira de pai que eu recebi na vida. Meu pai biológico nunca tinha feito aquilo por mim. Aquele homem simples, quase cego, sineiro de uma capelinha de morro, me deu naquele momento o que nenhum outro homem tinha conseguido me dar em toda a minha vida. Seu Bastião faleceu alguns meses depois. Tia Dulce recebeu a notícia pelos correios e me deu no meu quarto, numa manhã de domingo, enquanto eu estudava para uma prova da escola normal. Eu chorei por dias. Pedi para seu Otoniel me levar ao arraial pro enterro, e ele levou sem reclamar. Seu Bastião foi enterrado no cemitério pequeno do arraial, numa cova simples, com uma cruz de madeira feita pelo rapaz que ele tinha ensinado a tocar o sino. Eu fui quem colocou a última pedra em cima da cruz, e naquele dia, rezando ali, eu agradeci a Deus pelo anjo que tinha me mandado quando eu mais precisei. Os anos passaram depressa depois disso. Terminei a escola normal, virei professora primária, ensinei centenas de crianças ao longo da minha vida. Casei com um homem bom, seu Raimundo, que Deus mandou no meu caminho quando eu já tinha desistido de encontrar parceiro. Tivemos 3 filhos. Crescemos os filhos com amor, do jeitinho que eu tinha aprendido com tia Dulce e seu Otoniel, e do jeitinho que minha mãe teria me ensinado se tivesse vivido para me ver crescer. Seu Raimundo morreu 10 anos atrás. Tia Dulce e seu Otoniel já tinham se ido antes, na mesma semana um do outro, como os dois tinham prometido um ao outro. E aqui estou eu, 83 anos, cuidando das minhas plantas, visitando as velhinhas do asilo, contando essa história para vocês pela primeira vez. O santinho de Nossa Senhora das Dores que seu Bastião me deu continua na caixinha de cedro, do lado da minha cama. Sempre que alguém me pergunta quem foi o homem mais importante da minha vida, eu tenho 2 nomes para dar. Seu Raimundo, que foi o marido e o companheiro. E seu Bastião, o sineiro do morro, que me salvou da morte sem pedir nada em troca e que me acompanhou de longe pela vida inteira com moedinhas de sino. Eu aprendi uma coisa que queria compartilhar com vocês que estão me escutando. Sangue não faz pai. Sobrenome não faz pai. O que faz pai é amor, é presença. É aquele homem que aparece na hora certa, mesmo quando ninguém chamou ele, mesmo quando o mundo inteiro está dizendo que não precisa dele. Meu pai biológico tinha meu sangue, meu sobrenome, dormia debaixo do mesmo teto, mas não era meu pai de verdade. Seu Bastião não tinha nada meu no corpo, vivia longe da minha casa, mas era o pai que Deus escolheu para mim. E eu fico me perguntando, minha filha, depois de tantos anos pensando nessa história, quantas mulheres por aí, escutando essa minha voz agora, tiveram um anjo invisível cuidando delas sem que elas soubessem? Um vizinho, uma vizinha, um padre, uma professora, alguém que segurou a mão de vocês de longe, rezou pela proteção de vocês, fez sacrifício em silêncio que vocês nunca ficaram sabendo?
Olha para trás, minha filha. Procura na sua memória. Talvez o seu anjo tenha passado pela sua vida e você nem notou direito. Talvez ainda dê tempo de agradecer. Se essa minha história tocou o seu coração, compartilha com uma amiga que também precisa ouvir isso. Tem muita gente por aí carregando feridas de infância, achando que ninguém cuidou delas. Mas Deus sempre manda alguém. Às vezes o alguém é quieto. Às vezes o alguém é cego. Às vezes o alguém mora longe e toca um sino no alto de um morro. Mas Deus manda. Basta a gente ter olho e coração para enxergar. Que Deus abençoe cada uma de vocês. Até a próxima história.